Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a playlist denominada Cálculo Variacional, ainda falando do princípio de Fermat. Porém, nós vamos falar agora da ótica com anisotropia, né? E meio não homogêneo. Vamos abordar o caso de miragem, tá? Então esse é o caso 2, né, que nós vamos atacar, né, aqui da parte do cálculo variacional. O caso 1 foi considerar o índice de refração constante. E com índice de refração constante, você tem que o raio de luz, né, o caminho da luz, vai ser uma reta. E aí, aqui nós vamos atacar o efeito de miragem, né, adotando que o índice de refração ele varia linearmente com o y, com a altura, com a altitude, né? Então, se você considerar um N, um índice de refração igual um N inicial, um N0, né? um índice de refração não nulo, né? Na parte mais baixa, né? De uma determinada altura. E a partir desse ponto você pode aumentar o índice de refração ou diminuir ele, né? Por um fator aqui de mais ou menos, né? AY. Esse A ele tem dimensão de inverso de comprimento, né? Então, isso aqui é adimensional, isso é A vezes Y, já que o A é inverso de comprimento vai dar dimensional, e o índice de refração depende só de N0. E N é também adimensional, tá? Tanto N quanto N0, né? Porque você sabe por definição que o N é C sobre V. C é a velocidade da luz e V é a velocidade da onda naquele meio. Então, a dimensão é 1, tá? Então, esse caso 2, né, já é abordando uma ótica do tipo não linear, né? E por quê, né? Em geral, pessoal, esse índice de refração N, ele é uma função que depende de outras variáveis físicas, né? Bem interessante isso aqui, né? Esse N depende, por exemplo, da temperatura, pode depender da pressão, do comprimento de onda ou frequência, né, da onda incidente, da densidade do meio, dos campos eletromagnéticos, das posições x, y e z, do tempo e outras variáveis, né? Então esse N é uma função realmente bastante intrigante, porque ele pode ter essa dependência com todas essas variáveis e outras, né? Então aqui, veja, como é que você pode gerar uma dependência de N com a altura, né? Aumentando ou diminuindo o índice de refração, né? A partir do momento que você vai ganhando altitude, né? Como é que você pode fazer isso, né? Então, se você tem um sistema de coordenadas x, y, né? X, y, z, y agora é a componente de altura, né? Em relação ao nível do mar, por exemplo, né? Então, se você tem um gradiente de temperatura, então nós sabemos, né, que o modo desse gradiente de temperatura, né? O que é um gradiente de temperatura? É uma variação de temperatura, numa dada direção, né? E aí eu estou adotando aqui esse gradiente de temperatura ao longo do eixo Y. Então essa temperatura pode aumentar ou diminuir nessa direção. Então se você calcular o módulo desse gradiente de temperatura, no fundo você está calculando o fluxo de calor, né, que está ocorrendo, né, ao longo do eixo Y. Então esse fluxo de calor ele altera a temperatura, ele altera a densidade do meio, né? Se você estiver no meio do ar, né? E aí você altera as propriedades, né, do índice de refração. E se você altera as propriedades do índice de refração, a luz ela não vai mais se propagar em linha reta, porque esse N vai variar, né? Então a gente sabe quando o N é constante, você tem uma propagação de luz, né, um raio de luz se propagando em linha reta. Mas se esse N mudar, provavelmente esse raio de luz não vai mais seguir um caminho reto, e sim uma outra curva que nós vamos tentar determinar. E aí com isso, né, com essa variação de temperatura e provavelmente densidade, você altera o índice de refração, você está diante de um meio que não é mais homogêneo, né? Então porções do ar, né, do meio em cima não são iguais porções desse mesmo meio embaixo, né? E aí é um meio não homogêneo e a velocidade da onda, né, ao longo dessa altura, ela é uma velocidade que muda, né? Então se você se esse raio de luz se propaga ao longo de y, ele tem um comportamento que vai mudando com a altura, a velocidade dessa onda. Então, e se você propaga um raio de luz perpendicular a esse eixo, ou seja, no plano XZ, também vai ter um outro comportamento, né? A velocidade ela não vai mudar, né? Já que cada porção
perpendicular a essa direção é uma porção do tipo homogênea, né, e isotrópica. Então, o comportamento em geral da velocidade vai ser do tipo anisotrópica, ou seja, a velocidade vai mudar dependendo da direção escolhida. Então, esse é um primeiro caso muito interessante, né, de ótica não linear, né, que é com fenômenos aí anisotrópicos, e uma aplicação direta disso é a miragem. Perfeito? Então, digamos, vamos analisar duas situações, né? Então, do lado esquerdo, nós temos aqui, né, o solo durante o dia e aí o eixo Y aqui vertical para cima, crescente. Então, se esse A for positivo, né, o comportamento do índice de refração vai dar esse resultado com sinal de mais, né? E aí você tem um índice de refração, o índice de refração não pode ser zero, tá? O índice de refração que nós temos, o menor valor é 1, né, que é o no vácuo. Então, o índice de refração vai ter um valor aqui no caso do ar. Como esse A está diretamente ligado com o solo, né, e durante o dia, o que vai acontecer? Vai gerar um gradiente de temperatura ao longo do eixo Y. E aí significa dizer que à medida que eu vou aumentando o Y, a altura em relação ao nível do mar, em relação ao solo durante o dia, se você vai aumentando o Y com o sinal de mais, esse índice de refração vai aumentando. Perfeito? Então, o índice de refração é menor embaixo e à medida que eu vou subindo, esse índice de refração vai crescendo. Perfeito? Esse n é uma função de y, tá? Pois bem, em contrapartida, se você faz a mesma análise agora, aqui tem que fazer uma correção, tá? Não é noite, é dia. Então, se você está sobre uma superfície da água, né? Num lago, numa praia, sei lá, em cima se você vai fazer uma análise em cima, né, da água, esse A já vai ser um A negativo, o índice de refração vai depender do sinal de menos, e à medida que você for aumentando o Y, subindo, o que vai acontecer com o índice de refração? Ele vai diminuindo. Então, do lado esquerdo, quando você vai subindo, ganhando altura, o índice de refração aumenta, e do lado direito, quando você vai subindo, aumentando o Y, o índice de refração vai diminuindo. Tá? E aí, né, são duas situações completamente diferentes, mas que podem ser atacadas pelo mesmo problema, pela mesma variação de função do índice de refração. Ou seja, o índice de refração pode depender do sinal de mais ou menos, né? Lembrando que aqui não é noite, é dia, tá? Beleza, então se você para fazer esse tipo de análise, né, dando continuidade aqui, então a gente sabe que o n depende do ny, né, o índice de refração depende da variável y, e ele tem essa dependência aqui do tipo linear. O índice de refração, por definição, é c sobre v, então a velocidade, se você isolar, vai ser c sobre n. Então você vai pegar c e dividir por esse n aqui. Quando você faz isso, você vai ter a velocidade dependente da posição, da altitude y. Então, se você botar um gráfico aqui para as duas situações, mais ou menos, da velocidade, o que você nota é que o gráfico azul aqui, ó, tem uma assíntota em menos 1 sobre A. O gráfico azul é essa equação, é um sinal de mais. É o caso da esquerda. Beleza? E o gráfico preto também tem uma assíntota aqui do outro lado, 1 sobre A, né? É o gráfico preto, né? E é o caso da direita. Lembrando que a noite é dia aqui, tá? É uma correção. E ambos os gráficos cortam o ponto vertical, né? O eixo V da função em C sobre N0. Então, olha só. À medida que você vai mudando a posição Y, tanto no gráfico azul quanto preto, você percebe que a velocidade vai mudando ao longo do eixo Y. Então, a velocidade ela vai mudando conforme você vai ganhando altitude ou perdendo, né? Subindo ou descendo, tanto da direita quanto da esquerda. Então, essa velocidade ela muda, né? Nessa direção, na direção Y. Então, se você tem, no caso, a luz, né? Ela mudando de direção, ela mudando conforme a propagação para cima ou para baixo no eixo Y, então é um comportamento, né, óptico, né? Anisotrópico, né? Esse A de não, né? Negação, né? Isotropia igual, né? Direção igual, né? Orientação, a velocidade da onda, da onda eletromagnética vai mudar nessa direção, beleza? E aí você vai aqui para o lado da outra coluna da folha. Então, o que eu vou fazer? Vou continuar adotando o eixo Y, Z e X. Agora eu vou fazer um corte transversal no eixo Y. Se você faz um corte transversal no eixo Y, em qualquer posição,
do eixo Y, né, a partir do zero para cima, se você faz um corte aqui, vai dar um certo valor de N0 nesse plano perpendicular ao eixo Y, né, e paralelo ao plano XZ. Esse plano ele tem um índice de refração constante. Então, se você lançar um feixe de luz, um raio de luz do ponto A ao ponto B, essa luz vai se propagar em linha reta. Nós já fizemos esse caso, é o caso 1, que está aqui no canal, né? Então, nesse plano aqui, o meio continua sendo homogêneo e isotrópico. A velocidade vai se propagar em qualquer direção, é a mesma. Então, se você sai de A a B, o caminho mais curto para a luz, de acordo com o princípio de Fermat, é uma reta. Beleza? Agora, se você faz análise do eixo YX com o eixo Z saindo do plano aqui do papel, e você fazer pequenos cortes ao longo, né, cortes transversais ao longo da altura Y, o que você percebe é que se você quer sair do ponto A ao ponto B, você vai fazer a seguinte pergunta: qual é a curva, né, que se você emitir um raio de luz, um feixe de luz do A para chegar em B, qual é o caminho que a luz vai percorrer? Essa é uma pergunta interessante, é o que nós queremos saber, né? Qual é o caminho dessa luz? Qual é a curva? Qual é a função? Então, se você adotar, nesse caso aqui, o índice de refração como sendo N0, 1 mais AY, um comportamento linear, cada linha dessa aqui, você está dizendo perpendicular ao eixo Y, você está dizendo que o índice de refração está mudando conforme a altura. Beleza? Nesse caso aqui, eu estou analisando com sinal de mais. Então, de acordo com a lei de Snell-Descartes, né, quando você tem um feixe aqui, você vem do índice de refração aqui maior e passa para o menor, tipo do branco para o amarelo, então o índice de refração está diminuindo. Então o índice de refração aqui era maior do que o amarelo, a região branca do que a amarela. Então, se há uma diminuição no índice de refração, no caso positivo, se há uma diminuição no índice de refração, o ângulo, o seno desse ângulo tem que aumentar. Então, para aumentar o seno do ângulo, tem que aumentar o ângulo, ou seja, o ângulo de refração ele vai abrindo, vai aumentando, tendendo a 90. Então, o feixe vai abrindo cada vez mais, né, para a direita, aumentando o ângulo de refração. Né? Então, do azul para o vermelho, ocorreu uma, em relação à normal, aqui, em relação a essa direção, aumentou o ângulo. Do verde para o rosa, o ângulo aumentou. O rosa para o cinza, aumentou. Né? Então, vai aumentar até ter uma reflexão, né, basicamente do tipo total. Né? Não vai haver mais refração, ele vai só subir. De acordo com a lei de Snell-Descartes. Então, o raio vai mudando de orientação, né, tendendo mais, né, abrindo para a direita, o ângulo de refração. Então, aí você se pergunta, qual é essa curva que o raio de luz vai fazer nessa condição? É isso que nós queremos saber, beleza? Então, pelo princípio de Fermat, nós sabemos que o tempo, né, infinitesimal n sobre c, raiz quadrada do elemento infinitesimal de comprimento nesse espaço, dx dy, né, aqui, ó. E aí você vai integrar ambos os lados e você se pergunta qual é a função que extremiza essa integral, né? É o funcional. Então, o funcional vai ser todo esse integrando aqui. Lembrando que esse x' é a derivada de x em relação a y. E aí você vai obter o funcional desse caso em particular, do princípio de Fermat, para o índice de refração mudando com altitude. Vai ter essa dependência. E aí, continuando, né, o funcional sendo esse valor, né, esse valor que nós encontramos aqui, então a gente vai usar as equações de Euler, derivar a funcional em relação a x, dá zero, deriva a funcional em relação a x', a que vai atuar derivada aqui, vai dar esse resultado a menos desses fatores que estão aqui, nessas funções. Se você substituir isso aqui nas equações de Euler, né, você vai encontrar, né, que esse termo aqui é zero, você vai encontrar que se n0 sobre c é constante, sai de dentro dessa derivada, fica aqui fora, fica a derivada em relação a y de todo o parêntese. Né? E aí, para isso dar zero, todo o cochete tem que ser igual a uma constante, já que isso aqui é uma derivada. Então, você tem todo esse termo do cochete aqui, tem que ser igual a uma constante que eu chamei de k. Né?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma leve mudança de variável. Por quê? Porque nós já fizemos esse problema aqui no canal em outras situações, né? Eu vou chamar de y barra 1 mais ou menos a y, ou seja, todo esse termo de parêntese aqui, eu vou chamar de y barra. Aí eu vou repetir o que já está lá. Então, essa expressão, essa equação diferencial que aparece aqui, nós já resolvemos no canal. É o caso da superfície mínima, que é uma catenária. Nós já fizemos isso, detalhes, né? E chegamos a concluir que esse resultado é um cosseno hiperbólico de x. Então, vou repetir esse resultado aqui em cima. Né? Nós já fizemos esse resultado e é só agora chamar quem é o y barra, é 1 mais ou menos a y. Aí você vai isolar o y. Quando você isola o y, né, você vai encontrar essa expressão para o nosso problema, ou seja, a função que vai ser descrita pela luz, né, saindo de A a B, obedecendo a lei de Snell-Descartes, a lei da refração. Essa curva que a luz vai percorrer é uma catenária, né? E isso é um resultado muito interessante, porque às vezes as pessoas, não, é uma parábola, é um círculo, que curva é essa? Na verdade é uma catenária. Uma catenária não é uma parábola, né? Tem diferença, não é círculo também, perfeito? São combinações de exponenciais reais, perfeito? Então, você tem um sinal mais ou menos dependendo da escolha. Então aqui, se você considerar o caso do solo durante o dia, que nós fizemos aqui, que é o caso da esquerda, na nossa análise inicial, né? E aqui o ar, o que você vai ter é que o raio de luz, para sair de A a B, vai sofrer um encurvamento aqui. Esse encurvamento vai obedecer a essa função, que é a catenária. A concavidade da catenária vai ser para cima e a partir do ponto B, se continuar esse mesmo comportamento, o raio de luz vai subir. Isso durante o solo, durante o dia, né? Eixo YZ e YX, o eixo Z saindo do plano. A positivo. Tá aqui o comportamento do índice de refração e a função vai ter concavidade para cima porque o valor, o coeficiente que multiplica o cosseno é positivo aqui, ó. Por outro lado, se você tiver a mesma situação durante a água, durante o dia, tá? Não é noite, você vai ter, de novo, eixo X, Y, Z saindo do plano do papel, ar, e aí saindo de A a B, né? Você vai ter um encurvamento para baixo, concavidade para baixo, o índice de refração vai ter esse comportamento e a função y de x, o coeficiente que aparece na frente do cosseno hiperbólico é o negativo, concavidade para baixo. Então, ambas essas situações, né, você pode notar quando, né? Quando você olha, por exemplo, durante o dia, em cima de um asfalto quente, você pode perceber que cria uma película de água em cima do asfalto quente, né? Isso é uma miragem, né? Isso obedece esse lado, essa aplicação aqui de cima, né? Então é um encurvamento de luz para cima, concavidade para cima, e é uma catenária, né? Quando você está viajando, né, ao longo de uma linha reta, numa estrada asfaltada, você percebe no horizonte, né, uma miragem. Essa miragem, né, obedece ao encurvamento da luz, princípio de Fermat, e essa curva é uma catenária. Quando você está em cima de um lago ou ali próximo ao leito de um rio, de um lago, de uma praia, né, e você observa o horizonte, você observa os barcos, né, os barcos, mesmo a uma grande distância, né, do leito do rio, né, do igarapé, não sei, do mar, né, e você consegue enxergar ainda, né, porque o feixe de luz ele vai acompanhando o encurvamento da luz. Desculpa, o encurvamento da Terra, né? E esse encurvamento aqui é uma catenária, né? Que vai ocorrer o raio de luz. E aí você vai enxergar o mastro ou enxergar a embarcação numa posição aparente, né? Quando você faz a projeção desse feixe de luz, vai gerar uma certa posição aparente. E, na verdade, a posição real do objeto, né, está um pouco abaixo, né? Então, isso é um belo exemplo, né, de miragens, né, tanto sobre a superfície da água quanto sobre a superfície de um asfalto quente. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.